acertadas entre os municípios. Isso gerou para nós a necessidade de acompanhar aí os municípios que estavam revisando os seus planos diretores, né, Valinhos e Vinhedo. Isso ocasionou assim, um número grande de reuniões que nós participamos, os dois municípios. Estamos acompanhando ainda, porque por conta da pandemia e tudo mais, mudança de gestão, esses municípios ainda estão finalizando a revisão dos seus planos diretores, e a gente acompanha justamente para trazer essa ideia, levar para dentro da revisão do plano diretor, essa ideia de que o planejamento regional, trazido pelo PDUI, apesar de ele não estar aprovado, ele já deveria ser levado em conta para o planejamento o planejamento municipal, né? Essa ideia que também a gente falou lá atrás em relação ao plano de bacia, né? Não tem sentido, volto a repetir, que a gente faça um planejamento regional e o município simplesmente ignore o planejamento regional quando ele vai fazer o seu próprio planejamento municipal. As coisas estão interligadas, então é preciso que haja uma adequação desse tipo de informação. Bom, a questão de fauna é um outro item que a gente tem trabalhado, né? A gente tem discutido, nós temos hoje um problema muito grande relacionado à destinação de fauna apreendida, fauna silvestre apreendida, né, que é mais focado na fauna silvestre, porque nós temos hoje praticamente só a mata ciliar em Jundiaí como unidade de recebimento. É uma ONG que está sobrecarregada, né, em relação ao recebimento, e a gente tem uma discussão regional com o GAEMA de Piracicaba, onde já tem acordos com os municípios de Rio Claro e Santa Bárbara do Oeste para a criação de 2 novos CRAs, né, para recebimento de animais silvestres, no município de Rio Claro e Santa Bárbara do Oeste. E o município de Campinas também já tem um projeto básico pronto de um CRAS municipal, né? Está dependendo aí, eu tive uma conversa com o Paulo Anselmo na semana passada, está dependendo ainda de uma questão legal, que eles estão fazendo uma permuta de uma área da União com o município, numa disputa antiga que tinha entre a Prefeitura e a União, e assim que eles acertarem essa permuta para finalizar esse processo judicial, que deve acontecer nos próximos meses, eles já têm o dinheiro reservado, né, já tem o dinheiro do PROAMB, que é o Fundo Municipal de Campinas, e vão implantar esse CRAS. Então, é um trabalho que a gente tem atuado. Nós tivemos uma reunião na semana passada, eu e a doutora Alexandra do GAEMA de Piracicaba, com um promotor da capital, do meio ambiente da capital, porque em São Paulo foi movida uma ação contra o Estado, contra a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que controla também o DEFAL, que é o Departamento de Fauna, para que fossem implantados CRAS no estado inteiro, né, porque nós temos uma deficiência dessas unidades de atendimento no estado inteiro. E aí nós tivemos essa reunião justamente para discutir essas alternativas. O Estado fez uma proposta, nós vamos estudar e vamos dialogar com eles para tentar aí, justamente desafogar um pouco a mata ciliar que está aí sobrecarregada. A questão das capivaras, a gente tinha um procedimento que a gente acabou encerrando ele pela questão do tempo que ele estava em aberto, porque ele justamente era a questão de como estava funcionando o monitoramento de capivaras na região. Nós tivemos períodos de mortes, índices muito altos de mortes de febre maculosa, né, períodos aí com um volume de mortes relativamente alto, significativo, e nós estávamos fazendo acompanhamento como estava se dando esse acompanhamento. Hoje existe, entre a Superintendência, a SUSEM e o Departamento de Fauna, existe uma regra de acompanhamento conjunto, né, para a retirada, substituição desses animais, quando for possível. Então a gente acabou na verdade, encerrando esse procedimento. Estamos na dúvida se a gente continua ou não mantendo essa regra, né? Esse procedimento. A gente vai avaliar, se alguém quiser fazer algum comentário sobre isso. Nós estamos numa região endêmica de febre maculosa, esse é um problema permanente, né? Uma das questões que a gente não tinha conseguido, vamos dizer, resolver, e essa é uma dúvida, é a questão da deficiência da comunicação. Febre maculosa, para quem
conhece muito, o tratamento, uma vez identificado que os sintomas decorrem de uma picada de carrapato, né, que é suspeita de febre maculosa, é um tratamento simples, é um tratamento ambulatorial, né? Posto de saúde pode dar medicação e um antibiótico específico e controla. Mas os casos de mortalidade, que a gente levantou alguns dados, muitos deles estão relacionados justamente à demora na procura do atendimento. Ou seja, se a pessoa demora para procurar atendimento, ou demora para informar, é porque tem uma deficiência de educação e de informação sobre esses riscos. Então, a gente estava levantando isso, chegamos a fazer uma proposta de trabalho conjunto com o Departamento de Publicidade da PUC de Campinas, para poder tentar elaborar uma melhor padronização, porque cada município tem uma placa de um tipo e tal. Nós tivemos aí, veio a pandemia, nós tivemos problemas de aposentadorias na SUSEM, a gente precisa retomar essas conversas para ver se nós vamos novamente manter ou não. Tá? Conectividade de fauna nas rodovias existentes aí da nossa região. Nós temos também um procedimento relacionado a essa questão da conectividade da fauna, né? Nós iniciamos um trabalho justamente para identificar os principais pontos de atropelamento de fauna silvestre, principalmente na nossa região. Isso, já falamos isso na reunião passada, nós, com base nisso, nós acabamos elaborando, criando um termo de referência mínimo de investigação, de levantamento desses dados. Nesse meio tempo, a CETESB, ela elaborou uma decisão de diretoria, a decisão de diretoria 141, onde ela exige que as concessionárias, as empresas façam levantamento de informações de atropelamento com base nos animais mortos coletados. E hoje existe um grupo técnico na CETESB, da qual nós estamos participando, onde se está se discutindo qual seriam as melhores formas de levantamento desses dados e medidas de implementação. Então, é um assunto que está premente, ele está acontecendo em vários estados, em vários setores específicos, e nós estamos, então, acompanhando, né? Eu tive uma conversa com a Rota das Bandeiras essa semana ainda, e eles estão aí já com uma proposta. Nós tivemos casos recentes de atropelamento de onças ali na região da Mata Santa Genebra, eles já estão com uma proposta ali para ser discutida. Então é um caso que a gente vem aí acompanhando e está diretamente relacionado. Os atropelamentos estão relacionados também com a questão aí da destinação desses animais atropelados. E aí o último ponto que a gente queria inserir como uma meta nova era justamente a implementação do projeto Reconecta. O projeto Reconecta, para quem não conhece, né, eu falei um pouco no início da reunião, mas ele é um projeto que foi elaborado inicialmente pelo município de Campinas, depois ele foi estendido aos 20 municípios da região metropolitana de Campinas, onde, através de oficinas participativas, cada município estabeleceu, dentro de determinados critérios, as melhores áreas para que pudesse formar corredores de conectividade para a fauna, dentro da nossa região metropolitana. E aí, a partir desse trabalho, então, o que ficou? Esse trabalho foi desenvolvido, o caderno ficou pronto, ou seja, o trabalho do Reconecta, com todas as áreas, com todas as medidas, está pronto, e a gente acha que agora o que a gente precisaria era justamente trabalhar pela implementação do Reconecta, né? Eu vou falar isso aqui, porque eu vou falar o nome da cidade, porque isso foi discutido publicamente. O município de Valinhos, né, não agora, mas em 2019, quando ele estava discutindo a revisão do plano diretor, ele estava fazendo uma proposta naquela época, né, isso já foi modificado, volto a refrisar, mas naquela época, ele estava fazendo uma modificação do seu plano diretor, desconsiderando esse projeto. Foi uma luta, e o projeto ainda estava, já tinha uma concepção pronta, ele ainda estava faltando algumas finalizações, mas foi uma luta para a gente conseguir convencer, né, principalmente a empresa que estava fazendo o projeto de revisão do plano diretor de Valinhos, que não tinha sentido, mesmo raciocínio que nós já falamos algumas vezes nessa reunião,
não tinha sentido eu pegar um planejamento regional de conectividade e eu simplesmente começar a licenciar empreendimentos naquela área de conectividade, né? Isso foi uma discussão lá na gestão passada da prefeitura com a empresa que estava na época, e isso foi modificado. A gestão atual, no projeto atual, voltou na concepção original, inserindo esse projeto Reconecta dentro do seu planejamento. Estou usando esse exemplo porque foi um exemplo debatido publicamente, e ele é importante porque ele mostra como que a gente tem que pegar esses projetos, né, que são regionais, e nós temos que fazer o município introduzir dentro do seu planejamento esse planejamento regional. Senão ele fica, quer dizer, se o município, eu tenho uma área de conectividade proposta, e um determinado município vai lá e aprova um empreendimento industrial dentro daquela área de conectividade, ignorando a sua existência, eu praticamente matei a minha área de conectividade por conta do município não ter aceitado. Então, com a proposta corrigida, no caso específico de Valinhos, ainda bem foi corrigida, mas mostra a importância que a gente precisa desenvolver esse trabalho no sentido de cobrar que os municípios da RMC, né, porque todos os prefeitos assinaram um termo de adesão ao projeto, né, então é importante que a gente entende que essa tem que ser uma meta nova, que é justamente a implementação desse projeto, né, cobrar dos municípios a implementação desse projeto. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eduardo, você quer fazer algum comentário? Rodrigo, bom dia a todos, né? Eu tenho aqui alguns membros da equipe, inclusive que são participantes da revisão do diretor de Valinhos, e ao mesmo tempo que a gente vai conversando, eu estou ouvindo o doutor e os colegas que estão participando da reunião, a gente já faz um debate aqui ao vivo. Às vezes eu vou aparecer falando, mas eu já tenho membros aqui do município participando, tá bom, doutor? Obrigado. Ok, não, tranquilo. Então, estou usando aqui o exemplo de Valinhos, né, Eduardo? Porque, na verdade, foi uma coisa que eu falei em audiência pública, mas é importante porque, acho que o mais importante é mostrar que, inclusive, o reconhecimento do município em relação à necessidade de adequação da sua revisão do plano diretor, especificamente a um projeto regional aí que já está em discussão. Então, nós temos aí essa intenção de colocar isso como uma meta nova, tá? Mas alguém tem alguma colocação em relação a isso? Não? Ok, então vamos lá. A questão do funcionamento dos conselhos municipais. Os conselhos municipais, em regra, assim, a verificação da regularidade de um conselho municipal, eu entendo que é uma atribuição do promotor local, né? Sempre defendi isso. A gente já recebeu várias reclamações aqui no GAEMA, dizendo, tal município, o conselho é isso, o conselho não está fazendo, não está sendo chamado, acabou a gestão, acabou o mandato e não foi feita a nova eleição, vários problemas relacionados ao conselho. E a gente sempre fala, olha, o conselho, o funcionamento específico do conselho, ele é uma atribuição do promotor local. Mas a gente tem colocado uma meta aqui, e na verdade a gente fez os levantamentos ao longo de 2021, mas não conseguimos nos debruçar sobre os levantamentos que nós fizemos. Que era o seguinte, a nossa ideia não é especificamente cuidar de casos pontuais de problemas dos conselhos, mas levantar as informações da legislação municipal dos municípios e propor um conteúdo mínimo para essas legislações, porque muitos dos problemas que acometem o conselho, eles são problemas por falhas de informações ou de regras inseridas na legislação. Vou dar um exemplo aqui. A questão envolvendo, por exemplo, o prazo de renovação do conselho. O conselho tem um mandato, ele acaba numa determinada data. Eu não posso começar a eleição de um novo conselho quando acaba o mandato. Ninguém faz isso. Aqui tem um monte de pessoas de prefeituras, de órgãos, que sabem que um processo, quando eu sei que o mandato de um conselho acaba numa determinada data, o processo eleitoral de renovação tem que começar 2, 3 meses antes, para que eu tenha tempo hábil de fazer um processo eleitoral
vamos lembrar aqui que conselhos sempre tem uma parte indicada pela sociedade civil, portanto tem um processo de eleição. Eu tenho que fazer um processo de eleição que dê tempo para que essas pessoas possam, caso tenha impugnação e tudo mais, para que possa ter tempo hábil de eu ter um novo conselho formado, para que, ao terminar o mandato de um conselho, eu tenha solução de continuidade, ou seja, eu possa já ter um segundo conselho engatilhado em seguida. E isso parece óbvio, mas nem sempre acontece, né? Já tivemos casos aí de conselhos que ficaram alguns meses sem a sua indicação. Então, essa é uma meta. A gente já fez esse levantamento, né? A gente fez aliás, foram 2 levantamentos que a gente fez ao longo do ano, justamente porque eram demandas que já vinham de discussões aí com a sociedade civil. Então, nós fizemos o levantamento de 2 legislações. Uma foi dos conselhos municipais, e a gente ainda agora precisa estudar cada uma das legislações para encontrar falhas e oportunidades. E a outra foi a questão da poluição sonora também, que é algo que, teoricamente, não diz respeito ao GAEMA, né? Que a poluição sonora é um problema local, né? Você não vai ter uma poluição sonora que tenha problemas regionais, ele é um problema mais local. Mas a nossa ideia era justamente estudar as legislações como um auxílio aos promotores locais, estudar o que tem na região, quais são as proposições, e indicar possíveis atuações ou possíveis auxílios aí para ajudar às vezes até impedir para o município criar uma legislação e tudo mais. A gente fez os levantamentos, mas como eu disse, a gente não conseguiu nos depurar e estudar especificamente a essas legislações. Bom, e o último índice, aqui, tem um erro aqui, 8, colocou 10, dá para ter 9. O último trabalho aqui também já tem falado que a gente está no nosso radar, mas a gente ainda não conseguiu fazer um diagnóstico de como nós vamos atuar, é a questão do uso inadequado de agrotóxicos. Esse é um problema que aflige todas as regiões do estado. A gente tem tido problema de liberação de um número excessivo de agrotóxicos pela atual gestão do governo federal. Tem as questões de como que é feita as análises de agrotóxicos nos alimentos que são distribuídos, principalmente pelos centros de distribuição como o Ceasa, grandes redes varejistas. Então, assim, é uma demanda que está no nosso radar, mas que a gente realmente precisa de um pouco mais de perna para poder atuar. Uma coisa que a gente começou e tem várias pessoas de municípios aqui, uma questão que a gente começou a atuar aqui, que a gente começou agora com o auxílio, inclusive, do Dr. Rafael, lá de Jundiaí. Nós desmembramos as nossas investigações de planos de saneamento rural. Nós abrimos procedimentos de acompanhamento, né, que são os PAs, para avaliar a questão de como está o sistema de qualidade de água de cada município. Então, nós estamos implementando aos poucos, já mais ou menos tem 6 procedimentos instaurados, até a gente chegar aos 23 municípios. Então, nesses procedimentos, nós estamos avaliando, inclusive, essa questão se tem mapeamento diagnóstico de agrotóxico na água captada. O Comitê de Bacia PCJ, ele criou, há uns 2 anos atrás, um projeto de plano de segurança da água, né, um PSA, que a gente fala, plano de segurança da água. Então, existe um manual de implantação desse PSA e nós estamos cobrando que os municípios elaborem e façam as adequações necessárias para isso. É um trabalho que a gente está pedindo, inclusive, está sendo feito um trabalho conjunto entre a vigilância e a CETESB, né, porque a CETESB está verificando, primeiro, se todas as estações de tratamento de água estão ou não com licenciamento, como é que está sendo a questão da destinação do lodo produzido nessas estações, se a questão de lavagem de filtros está respeitando a característica do corpo d'água que recebe. A vigilância tem feito toda a fiscalização junto com o Sereste em relação à segurança do trabalhador dessas estações e a questão do trabalho da vigilância mesmo em relação à adequação das estações de tratamento. Esse trabalho, inclusive, foi desenvolvido um roteiro de inspeção
pela vigilância sanitária. Esse foi um trabalho desenvolvido com a vigilância e o GAIMA de Piracicaba, onde foi feita toda a roteirização de fiscalização, né? E já estamos startando esse trabalho aí para todos os municípios aqui da nossa região, né? Vários já foram instaurados, agora nós vamos instaurar o bloco que a gente chama de bloco da Sabesp, né? Que são 6, 7 municípios da nossa região atendidos pela Sabesp. Então aí o pessoal da CETESB vai receber alguns ofícios nossos relacionados a isso, né? Então é um trabalho que a gente está fazendo e que também faz aí uma avaliação se os municípios estão ou não fazendo algum tipo de diagnóstico de presença de agrotóxicos na água captada, tá? Bom, então como aqui para uma finalização, né, os principais temas que a gente está trabalhando hoje, então, são esses que a gente falou na reunião, né? Questão de atropelamento de fauna, hoje o Reconecta entrou no nosso radar, as questões de barragem, pedreira, amparo, tem um item que nós trabalhamos, que é a recuperação da bacia do Bom Jardim, que a gente ainda tem buscado uma atuação, os planos diretores, PDUI, resíduos e saneamento. Então, são os principais eixos que envolvem aí, que tem uma conectividade, uma ligação direta com o que diz o nosso próprio plano de bacia, né? Boa parte da nossa meta de atuação, ela é justamente aquilo que até o André Navarro falou, que é olhar o plano de bacia e tentar fazer com que o plano de bacia seja efetivamente executado pelos municípios. Então, os nossos nortes de trabalho têm sido principalmente esses planos regionais, né? Seja o plano de bacia do PCJ, hoje nós temos o PDUI em andamento, nós temos o Reconecta já aprovado. Então, é um trabalho aí que a gente entende que é uma somatória ao trabalho já desenvolvido pelos demais órgãos aí, como o comitê, a agência, o Reconecta e todos esses trabalhos que têm sido desenvolvidos na nossa região, tá? Eu vou só rapidamente deixar aqui o contato, né, acho que todos aí receberam nosso e-mail, mas se alguém tiver que fazer alguma anotação aí, e aí eu já abro a palavra novamente, vou encerrar aqui a apresentação e já abro a palavra novamente se alguém quiser fazer alguma contribuição. Encerrou aí já? Já voltou a apresentação? Voltou a minha fala, né? Ok. Vamos lá. Está aberto, Oswaldo? Deixa eu ver como tem uma lista aqui, mas, Oswaldo, passa a palavra aí, se você quiser falar, por favor. Bom dia a todos. Nós somos aqui de Vinhedo, a Secretaria do Meio Ambiente, né? É a primeira vez que eu estou participando da reunião do GAIMA, e junto comigo aqui nós temos a secretária, ou melhor, a diretora do Meio Ambiente, a engenheira Lívia Barreto, e nós, por ser a primeira vez, eu acredito que foi muito bom para nós essa reunião, em função da revisão que nós estamos tendo aqui do plano diretor, né? E gostaria de deixar registrado que, além do acompanhamento da resolução 319, que a gente vem trabalhando nela, deixando registrado aqui a importância dessa reunião para nós. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. É importante, né? A gente sempre convida as secretarias de meio ambiente, né, dos municípios de planejamento do meio ambiente, justamente porque fazer um momento para a gente dialogar com essa questão da regionalização e de ter esse olhar sobre os planos regionais que nós temos em andamento, né? Eu sei que aí no plano de vocês várias foram levadas em consideração, o Reconecta, o PDUI foi levado em consideração. Essa questão do plano de recomposição florestal é importante que ela entre no nosso radar, né, porque ela é uma questão que faz parte aí desse processo de planejamento regional, porque é aquela história, nós estamos numa região conurbada, então é extremamente importante que elas ocorram, tá bom? Mas obrigado pela participação e aí faça um levantamento, Oswaldo, justamente como eu disse,
olhe internamente na prefeitura se esse material do plano de recomposição florestal está disponível, está com vocês. Foi um problema que a gente teve em alguns municípios, né? Caso não esteja, a agência PCJ fornece eles novamente, tá bom? Miller, por favor. Rodrigo, bom dia a todos. Estou assistindo, eu vou precisar me apresentar um pouco para eu retorno para a reunião aqui discutindo. Obrigado. Ok, Miller. A gente está caminhando para o final, Miller, vamos ver se dá tempo ainda. Mais alguém vai falar alguma... Gostaria de fazer alguma contribuição? Gostaria de fazer alguma colocação? Oswaldo, você está com a mão levantada ainda, se puder abaixar. O Miller também ficou aí. Bom, se ninguém mais vai fazer alguma contribuição, eu acho que a gente poderia caminhar para um encerramento, né? Eu agradeço aí a participação de todos. Acho que é extremamente importante a gente fazer essa conversa regional, porque surgem essas informações, surgem essas demandas por fazermos reuniões, né, e esses encaminhamentos, como o próprio André já colocou, né, e para entrar no nosso radar também essas medidas de trocas de informações, tá? Agradeço a todos. Miller, acho que o Miller precisou sair, infelizmente a gente também vai precisar, depois ele me procura separadamente, tá? Então eu dou por encerrada a reunião, agradeço a vocês, todos aí têm os contatos, né, a maioria já está acostumada a trabalhar conosco, tá? E tem os nossos contatos, e também no e-mail de convite também foi o contato, caso precisem fazer algum tipo de conversa conosco, tá bom? Agradeço e muito obrigado, e um bom final de ano aí para todos que nós estamos caminhando, tá? Até logo. Dou por encerrada a reunião. Adriana, pode encerrar a reunião. Igualmente, tchau, tchau. Obrigado.